Falaremos sobre a decisão mais interessante dos últimos anos sobre impedimento no âmbito do processo penal. Sim, e a decisão é quentinha, publicada agora em agosto de 2024. Então já fica ligado aqui, sou o professor Pedro Coelho, e antes da gente mergulhar nessa ideia e nesse precedente, nessa temática, vou te pedir rapidamente para deixar o joinha, se inscrever aqui no canal, divulgar, noticiar, espalhar, informar seus amigos e amigas sobre o nosso veículo, sobre o nosso canal e, claro, pedir para você deixar o seu comentário. Dessa maneira, estará bastante ajudando o professor Pedro a chegar a mais e mais pessoas. Vamos embora, por quê? Porque esse tema ele está sendo negligenciado por alguns que ou não compreenderam ou não deram a devida importância, mas eu tenho absoluta convicção de que é um tema já contratado para as próximas provas de concurso da seara jurídica. Então fique esperto que ele foi veiculado no informativo 822. Não vou dar o número a vocês do julgado, porque eu também não tive acesso. É um julgado que corre em segredo de justiça. Mas presta atenção, por quê? Porque você sabe que o STF, o STJ e a própria doutrina processual penal trata de forma diversa as hipóteses de suspeição e de impedimento. As hipóteses de impedimento prevista no artigo 252 e 253 do CPP é considerada fundamentalmente um rol exaustivo, não admite ampliação daquelas hipóteses. Então, até pragmaticamente pensando em prova de concurso, você precisa decorar, tatuar no braço, na alma, na retina, aquelas hipóteses veiculadas no 252 e 253. Ao reverso, a orientação do STF e do STJ referente às hipóteses de suspeição é mais elástica. Temos no artigo 254 um rol meramente exemplificativo, podendo ser naturalmente ampliado. Dito isso, o caso aqui envolve o artigo 252, inciso 3º, que reconhece ser impedido o juízo que tiver funcionado como juiz em outra instância, pronunciando-se de fato ou de direito sobre a questão. Então, esse é um dispositivo que é relativamente simples de ser compreendido. Normalmente, 90% dos manuais vão trazer aquela circunstância em que um juiz criminal ele sentenciou o João das Couves, condenando, por exemplo, e logo após aqui essa sentença, esse juiz ele é promovido à qualidade de desembargador. Nesse meio tempo, o que é que acontece? A apelação face àquela sentença condenatória de João das Couves vai ser julgada na Câmara Criminal. E um dos desembargadores que compõem aquela Câmara Criminal é quem? É justamente o juiz que sentenciou. Nesse caso, esse juiz que hoje é desembargador pode julgar essa apelação? Claro que não, ele é absolutamente impedido, justa e objetivamente, conforme consagra o artigo 252, inciso 3º, aqui do Código de Processo Penal. Visto isso, vamos analisar esse precedente que de fato é interessantíssimo. De início, o Tribunal de Justiça em questão, estava exercendo a sua competência originária numa ação criminal em face de um dos réus como detentor de foro por prerrogativa de função. Que o tribunal em questão já havia recebido a denúncia promovida, mas em razão, à época era a regra vigente de uma renúncia ao cargo, à época a vigência, a lógica, a estrutura que valia era que essa renúncia ensejaria o fim por absoluto dessa competência e por conta disso houve a remessa ao juízo de primeiro grau, beleza? E aí o processo regressando ou indo ao primeiro grau foi concluída a instrução e o juiz aqui de primeiro grau sentenciou condenando todos os envolvidos. A partir dessa ótica, houve o recurso de apelação que subiu agora em competência recursal para o Tribunal de Justiça e caiu exatamente na mesma Câmara, com o mesmo colegiado. E nesse caso, esse colegiado tinha alguns desembargadores que já haviam atuado preteritamente.
Nessa circunstância, nós teremos ou não o impedimento estruturado no artigo 252, inciso 3º do CPP. Questão bastante interessante. Por quê? Porque, doutores e doutoras, muita gente vai ter a dificuldade em relação ao que dispõe o CPP. Para haver esse impedimento, há necessidade de o magistrado, do membro do Poder Judiciário, ter se pronunciado de fato e de direito sobre a questão. Isso fica muito claro no meu primeiro exemplo, quando o camarada sentencia e julgaria a apelação. Nesse claro, o impedimento é óbvio, é nítido, é gritante. Mas nessa circunstância não tinha havido a decisão definitiva, a prolatação do acórdão condenatório ou absolutório por parte do tribunal. Antes que houvesse a promoção do julgamento, houve a renúncia que gerou a migração do feito para o primeiro grau. Nesse caso, então, Pedro, haverá ou não haverá o impedimento? Nesse ponto, o STJ, nesse julgado aqui, da quinta turma, anotou pelo reconhecimento do impedimento. Apesar, doutores e doutoras, de não ter havido o julgamento via colegiado definitivo, o acórdão condenatório ou absolutório, houve a apreciação e a manifestação, a pronúncia acerca do caso, o pronunciamento acerca do caso fático e jurídico técnico, porque fora o colegiado do Tribunal de Justiça, aquele colegiado que reconheceu o recebimento da inicial acusatória. E vale lembrar que nos feitos de carreira, ou melhor, de ação, competência originária, ao aplicar a Lei 8038 de 90, esse recebimento ele necessariamente precisa ser fundamentado, ao reverso do que ocorre lá na primeira instância no procedimento comum ordinário. Então, considerando a manifestação, a motivação no ato de recebimento da inicial acusatória à luz do procedimento da Lei 8038 de 90, entendeu-se que nessas circunstâncias os desembargadores que participaram lá do recebimento daquela inicial acusatória, mesmo não tendo julgado definitivamente o caso, eles haveriam de ser reconhecidos como atuantes ou que se pronunciaram sobre aquele tema. E, em sede recursal, em grau de apelação, não poderiam participar do julgamento, uma vez manifesto o impedimento do artigo 252, inciso 3º. Essa foi a conclusão, doutores e doutoras, desse interessantíssimo caso que vai derrubar, garanto a todos e todas, muita, mas muita gente boa na sua prova. Se você não quer aí se confundir e errar nessa e em várias outras questões, que é que eu te peço para que você deixe o joinha, se inscreva aqui no canal, acompanhe nossas aulas e, claro, se tiver interesse, vai lá, profpedrocoelho.com.br, que vai ter acesso a todos os nossos cursos. Mas se inscreve e acompanha a gente nas redes sociais, que só aí você sai bastante em frente de todos os candidatos. Um beijo no coração de todos, fiquem com o Papai do Céu e até a próxima. Tchau!